Fala macacada, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a relação que existe entre a biologia experimental versus a biologia teórica, tá? Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você ser notificado dos nossos vídeos em tempo real. Enfim, você já sabe como é que isso funciona. Bom, o senso comum diz que corpos maiores caem mais depressa. A observação e o racional científico nos mostram que isso não é verdade. O senso comum diz que a Terra está parada e tudo gira ao seu redor. A observação e o racional científicos também nos mostram que isso não é verdade. O senso comum garante que as espécies são estáticas, que herdar caracteres adquiridos é possível como regra, que existe uma escala de importância biológica com Homo sapiens no topo, sem dúvida. Mas a observação e o racional científico nos mostram que isso também não é verdade. O senso comum propaga que o experimento e a observação são elementos de maior valia para o entendimento do universo que nos cerca. O racional científico nos mostra que, pera lá. Por estranho que possa parecer, uma parte significativa de cientistas tem seus olhos voltados para a observação, no caso a experimentação, em completo detrimento da teorização. Na verdade, infelizmente, esse conjunto nada pequeno de cientistas tem uma atitude semelhante à do leigo. Deixa que eu vou explicar melhor. Assim, eles aceitam suas observações como fatos dados do universo. Em outras palavras, esses cientistas confundem a observação com a interpretação e as transpõem como realidade, como um senso comum. As ciências biológicas, em seu quadro geral, tanto aqui quanto no exterior, ainda têm arraigado o conceito da observação pura como elemento-chave no processo científico. A título de exemplo, a grande maioria e a imensa maior parte das revistas científicas da área mantém lá nos seus artigos uma seção chamada Material e Métodos, com origem na metodologia científica, supostamente um algoritmo único de exploração do universo. Por outro lado, particularmente, eu nunca me deparei com a seção, teoria e modelos subjacentes às coletas e análise. Isso, contudo, vem mudando, sabe? Existe uma certa pressão. E eu confesso que faço parte desse grupo que pressiona. Na verdade, eu sou quase um embaixador dessa causa, já que existem bem poucos biólogos teóricos no Brasil, e menos ainda conversando sobre isso nas mídias e até fazendo divulgação científica, como eu faço. Bom, a pressão é para que o ensino da biologia passe a ter um caráter de cunho mais teórico, o que isso vai se refletir inexoravelmente no modus operandi das pesquisas. Mas aonde eu quero chegar quando eu digo isso? Bom, para mim, a ciência não é observação, a ciência não é modelagem. Para mim, a ciência é um misto desses dois componentes. Por quê? Porque a ciência é a experiência que pode ser compartilhada. Portanto, é óbvio que existe uma necessidade de se ter uma seção de material e métodos nos artigos. Isso faz parte do jogo de se dizer o modo como se proceder uma dada observação. Contudo, sem a seção teoria e modelos subjacentes, por exemplo, o mesmo conjunto de dados que serve para discutir processos evolutivos também serve para se tentar se comprovar o design inteligente, por exemplo. A seção teoria e modelos subjacentes faz parte do jogo de se explicitar a teia desse conhecimento compartilhado, de modo que se possa traçar o caminho percorrido. Propor novos caminhos, quem sabe, ou até reconhecer erros. Isso é a construção do conhecimento científico, sem magias ou atos de fé. Tá? Eu acho que você já deve ter notado que em nenhum momento eu coloco a seção teoria e modelos subjacentes, apesar de defendê-la, acima da seção material e métodos. Ambas são complementares. O que não pode ocorrer é essa seção de teorias e modelos subjacentes fique, esquecida nos frascos de formol. Conservada, é verdade, mas apenas para ser observada de longe e de preferência nada tocada, né? O intocável. Eu aqui não quero, pelo menos não neste vídeo, fazer o papel de um apologista da teoria, apesar de ser, tá? Muito pelo contrário, a minha pretensão é explorar como as abstrações, por exemplo, os modelos teóricos são fundamentais para as observações. E como essas observações dão um movimento a essas mesmas abstrações. Muitos autores, como Mandai, por exemplo, em seu artigo Abordagem Teórica da Ecologia, apresenta modelos relacionados à dinâmica de populações, que vem se tornando uma faceta de extrema importância na ecologia.
Esta autora discute como a interpretação dos dados depende do modelo escolhido e como o entendimento dos processos de distribuição das espécies necessita ter um embasamento teórico firme. Outro autor, que eu não lembro o nome agora, escreveu um artigo chamado Modelos de Estratégia de Busca, onde faz uma ampla apreciação do nosso entendimento de como animais podem maximizar suas chances de encontrar alimento ou outros alvos. Baseado em suas próprias simulações, o autor discute como as estratégias simples de busca podem ser um processo subjacente aos percursos adotados pelos organismos. Outros autores vêm discutindo, inclusive por uma via termodinâmica, o possível modo de se minimizar a quantidade de processamento de informações quando um conjunto de indivíduos interage continuamente, como por exemplo, o coro de sapos à beira de uma lagoa, o trinar de grilos num bosque, os flashes de vagalumes em árvores. Os resultados indicam que a provável causa da semelhança, pelo menos na emissão de sinais por indivíduos da mesma espécie, vai muito além de uma mera semelhança morfofuncional entre os indivíduos. Como as estruturas têm determinadas formas e padrões ainda não muito bem esclarecidos, novas questões surgem todo dia trazendo inúmeros enigmas à ciência. Enfim, eu acho que o cuidado deve ser sempre manter os textos com uma matemática que possa ser bem acompanhada, sem muitas dificuldades. É óbvio que isso não significa que não haja um rigor. Contudo, os biólogos e alunos de biologia devem ser estimulados a desfrutarem das diversas abordagens em temas variados, cujo foco central seja sempre a apreciação de como a modelagem teórica e não pode passar ao largo da biologia contemporânea, né? Enfim, esse é o recado que eu quero passar para você hoje aqui no nosso canal. Eu espero que tenham curtido o nosso vídeo. Se inscrevam, tá, no nosso canal. Sigam nossa página no Facebook, no Instagram, no Twitter. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Curtam também os demais vídeos do Selo da Resistência Científica. Cara, vocês não sabem que show. Vocês vão perder se não curtirem esses canais também. Estão todos aqui na descrição do vídeo. Bye, bye e até o próximo vídeo. Leiam Biologia Teórica.